Existe um livro na Bíblia Antiga que, por conta das coisas que foram relatadas nele, decidiram tirar esse livro da Bíblia, para não aterrorizar os fiéis com os muitos casos sangrentos narrados neste livro. Afinal, é um livro que conta as torturas que o povo do Senhor passou nas mãos de seus governantes. Esse livro se chama Macabeus 1 e Macabeus 2. E para ser sincero com você, eu entendo o porquê esse livro não está na tradução atual da Bíblia. Imagine todo tipo de sofrimento físico que uma pessoa pode suportar. Isso tudo pode ser visto no livro de Macabeus. Tamanha era a crueldade que os homens tinham naquela época. A criatividade desses homens só servia para o mal. E entre todas essas histórias sangrentas do livro de Macabeus, uma das mais conhecidas entre a comunidade dos judeus é de uma mãe que perdeu seus 7 filhos e teve que presenciar toda a dor física que causaram em seus filhos. Se você ainda não conhece essa história, se segure firme e prepare seu estômago. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder histórias como essa. Para você entender o livro de Macabeus, precisa entender que eles viveram alguns anos antes de Jesus Cristo nascer. O território dos judeus tinha sido invadido pelos romanos, e os líderes romanos eram cruéis quando precisavam dominar o povo judeu. Tudo começa quando um homem chamado Antíoco Epifânio se tornou rei dos judeus. Quando ele era só um príncipe, recebeu o apelido de Antíoco o Louco, por conta do jeito macabro que ele se comportava com as pessoas em público. Depois que ele virou rei, criou leis e decretos que limitava totalmente a religião dos judeus. Proibiu a adoração ao Deus de Israel. Proibiu os sacrifícios de animais puros no templo. Para provocar os judeus, ele sacrificava porcos nos templos. Esse era o pior dos insultos religiosos para os judeus. Uma zombaria a Deus e a seus costumes. Em certo dia, ele criou uma lei que obrigava os judeus a comerem carne de porco. Ele sabia que eles não comiam carne de animais considerados impuros. E justamente por isso, ele prendia algumas famílias judias e os obrigava a comer carne de animais impuros. Aqueles que se recusavam eram mortos das piores formas possíveis. Um dia, ele capturou uma família que consistia em uma mãe viúva, que se chamava Miriam, e 7 filhos, todos homens. Ele levou essa família para o palácio real e os convidou para jantar. Quando a família olhou para a mesa, viram muita carne de porco e frutos do mar, vinho e frutas. Como ele era o rei, a família da dona Miriam estava sujeita à obediência, então todos se sentaram à mesa e comeram de bom grado as frutas e pães. Porém, não encostaram na carne de porco. E essa era a brecha que o rei Antíoco estava esperando. Quando ele pediu para que comessem tudo o que seus cozinheiros tinham preparado, a dona Miriam e seus filhos se recusaram a comer a carne de porco. Falaram que seu Deus tinha dado esse mandamento aos seus pais e não estavam dispostos a quebrar esse mandamento. Isso soou como um desafio para o louco rei Antíoco. Ele ordenou aos guardas que prendessem todos e os levassem para o calabouço do castelo, lembrando que a carne de porco tinha algo que não tem mais hoje em dia. Algo que o Senhor tirou depois de ressuscitar. Vemos isso no Novo Testamento, quando o Senhor aparece em uma visão para o apóstolo Pedro e ordena que ele coma carne de porco. Quando Pedro se recusa a comer, o Senhor explica que tinha purificado a carne dos porcos novamente e eles deixaram de ser animais impuros para o consumo. Mas neste caso, o Senhor ainda não tinha purificado a carne desses animais ainda, e eles eram constantemente associados a criaturas das trevas. Então essa luta não era somente religiosa para a dona Miriam. Ela encarou aquilo como uma batalha espiritual. Sendo assim, ela não permitiria que seu corpo sagrado fosse sujo com carne de porco, preferindo até mesmo a morte. No calabouço, ele começa a humilhar e bater nos jovens judeus. A intenção dele não era simplesmente fazer eles comerem à força a carne de porco. O rei Antíoco queria quebrar a devoção que existia dentro deles. Queria fazer com que seus corações se afastassem do Senhor. Queria que eles deixassem de adorar seu Deus e desistissem do judaísmo.
A carne de porco era apenas o instrumento para ele chegar nesse objetivo. Mesmo depois de horas apanhando, nenhum deles desejou abandonar o Senhor, e não iriam comer nenhum daqueles tipos de alimento. Como a mãe era a líder da família, o rei não torturou ela. Ele sabia que uma mãe consegue ser extremamente forte quando precisa, e ela aguentaria toda a dor física que ele tentasse fazer ela sofrer. Então ele focou em destruir a mente dessa líder. E qual é a melhor forma de abalar a mente de uma mãe? Exatamente isso que você pensou. Não tem dor maior para uma mãe do que saber que seus filhos estão sofrendo. Ainda mais olhar todo o sofrimento sem poder fazer nada. E essa mãe tinha 7 filhos. Imagine quanta dor dava para Antíoco causar. Ele começa pelo filho mais velho. Depois de muita agressão física, ele decide tirar a vida do primogênito daquela mulher. Ele sabia da importância que o primeiro filho tinha para os judeus, do simbolismo de orgulho que um filho homem forte e saudável trazia para uma família judia. Depois da morte do primeiro filho, ele questiona a mulher e pergunta se a vida de seu filho não valia mais que um bocado de carne suína. A mulher, aos prantos, presta testemunho do simbolismo e pureza do Messias. Ela busca forças e consolo no Senhor. Seu filho mais velho já não se encontrava com vida. Seu corpo estava diante dela, todo machucado e sem vida. O rei então pergunta se ela comeria carne de porco agora, mas ela se recusa, e seus 6 filhos restantes fazem o mesmo. Enquanto a mãe deles fosse valente, eles teriam coragem e enfrentariam a morte de frente, cantando louvores de adoração. Então, o segundo filho é levado para o centro e é morto na frente de toda a família. Essa mãe não é tocada fisicamente, mas a dor emocional que esse rei impôs sobre ela estava doendo mais do que qualquer dor física. A morte de seu segundo filho diante de seus olhos a levou ao desespero. E aos prantos ela clamou por misericórdia ao Senhor seu Deus. Porém, o Senhor não interferiu. Muitas vezes questionamos por que Deus permite que coisas assim aconteçam, e no final do vídeo vou te explicar o motivo de tudo isso. Tenha força e acompanhe o vídeo até o final. Depois de tirar a vida do segundo filho, o rei questiona a mãe dizendo: Miriam, você abriu mão do seu segundo filho, e pelo que a senhora fez isso? Seus filhos não têm valor para a senhora? O que você diria se estivesse no lugar dessa mulher? O que você faria se fosse ela nesse momento, se estivesse em um momento de extrema fragilidade e tivesse que presenciar a dor dos seus filhos? Você negaria sua fé em Cristo? Ou escolheria presenciar a morte de todos os seus filhos diante de seus olhos? No Brasil ainda não sofremos esse tipo de perseguição, mas as Escrituras dizem que nos últimos dias, os perseguidores de Cristo fariam coisas muito piores com nossos entes queridos, se não negássemos nossa fé e nosso Deus. Em países comunistas isso já está acontecendo. O cristianismo é proibido e perseguições como essas que essa mulher passou são cada vez mais normalizadas. Ela teve que presenciar a morte dos seus 7 filhos, de forma cruel e dolorosa, diante de seus olhos. E a cada filho morto, o rei vinha até ela e oferecia salvação para os filhos que sobravam. Mas ela sabia que a salvação que ele estava oferecendo não tinha valor nenhum. Então, mesmo com toda a dor emocional e trauma que ela estava passando, ela se mantinha firme na fé de que seu corpo era um templo do Senhor e que ela iria enfrentar a morte de frente, mas não iria permitir que seu templo fosse sujo com a carne de criaturas que o Senhor chamou de sujos naquela época. Nenhum de seus filhos pediu para a mãe comer, mesmo o rei dizendo que todos ficariam bem se ela simplesmente comesse a carne de porco. Mesmo assim, ela não comeu, e seus filhos apoiaram ela, mesmo sabendo que isso custaria suas vidas. Quando o 6º filho foi morto diante da mãe, o rei fez a mesma oferta. Agora ela só tinha um único filho. Será mesmo que valeria a pena perder até seu querido filho caçula por conta de uma bisteca suína? Imagine o estado mental dessa mulher. Seus olhos cheios de lágrimas, seu coração partido, seu emocional quebrado, sua alma despedaçada. E mesmo assim, ela disse que não comeria. Mesmo em estado de choque, ela preferiu manter sua fé,
esperando que Deus um dia os ressuscitasse dos mortos por sua fidelidade, recusou-se a quebrar as leis divinas dadas nas Escrituras. Os opressores os mataram, um por um. O martírio mais impressionante é o do 7º irmão. Depois de detalhar a morte dos 6 irmãos mais velhos, o autor conta: receando, todavia, o desprezo e temendo o insulto, Antíoco solicitou em termos insistentes o mais jovem, que ainda restava, prometendo-lhe com juramento torná-lo rico e feliz, se abandonasse as tradições de seus antepassados, tratá-lo como amigo e confiar-lhe cargos. Isso marca uma mudança de tática. Antíoco não apenas ameaçava esse rebelde com torturas, agora prometia benefícios também. E esses benefícios não eram insignificantes. Era um título oficial ser amigo do rei. Este o teria na classe dos seus favorecidos. A mudança também nos ajuda a entender qual era a perspectiva de Antíoco. A ambição marcou a sua vida. Ele se tornou rei, matando seu próprio irmão mais velho e exilando os sobrinhos. Ele não estava conseguindo entender de onde vinha tanta lealdade, e isso estava destruindo ele por dentro. Ele chegou ao ponto de oferecer riquezas agora para o rapaz, na esperança de fazer com que o rapaz negasse sua fé. Nem o poder de Antíoco, nem suas ameaças puderam superar a vontade dos mártires macabeus. Isso o perturbou, então ele tentou uma estratégia, a da generosidade. Ele estava disposto a dar suas riquezas e poder, duramente conquistados, a um ninguém. Entretanto, esse ninguém recusou a oferta de riquezas e poder, as mesmas coisas que o rei passou a vida buscando. E para quê? Para evitar comer um bocado de carne de porco. Abrasado de ira e enraivecido pela zombaria, o rei maltratou este com maior crueldade do que os outros. O filho mais novo conhecia a bondade da lei. Ela deu a ele um relacionamento com Deus. Seguir seus estatutos minuciosamente lhe deu meios para honrar a Deus nas minutiae de sua vida. Por outro lado, abandonar o código alimentar que Deus deu sob a aliança seria o mesmo que abandonar a Deus. O filho mais novo preferiu Deus aos bens que definiam a vida de Antíoco. Assim, esse menino impotente era uma ameaça. Seu amor pela lei condenou todo o estilo de vida de Antíoco. Se o menino estava certo no que fazia, então Antíoco era um desperdício perverso de homem, cujas obras não valiam nada. O rei Antíoco foi presenteado com uma ocasião de graça naquele dia. A família dos mártires mostrou-lhe a possibilidade de um caminho mais elevado. Seu testemunho sugeria um novo modo de vida, um caminho de piedade, devoção e lealdade ao Deus eterno e Criador. No entanto, Antíoco tinha um coração duro. Ele se ofendeu com a família que preferia morrer a quebrar a lei de Deus. Ele estava disposto a doar dinheiro e honra para conquistar o mais novo, mas não estava disposto a considerar a possibilidade de que deveria mudar. Por isso matou o menino. Antíoco não foi o último a cometer tal erro, pois os mártires são sempre pessoas ofensivas. Eles contradizem o mundo ao seu redor em assuntos que parecem ninharias. Em seu amor a Deus, eles revelam a vaidade da riqueza e do poder. Os homens sem fé, como o rei Antíoco, só podem considerar maliciosa a devoção deles. Mas os que têm fé sabem que os mártires escolheram a melhor parte. Deus merece o amor do homem acima de todas as coisas, e esse amor é forte como a morte. Esteja preparado para momentos como este. Não procure passar por coisas assim. Mas caso o Senhor ache que você precise passar por esse tipo de situação, seja forte e confie nele em todos os momentos. Vou deixar o vídeo que prometi aqui no card de vídeos sugeridos. Neste vídeo explico por que Deus permite que esse tipo de coisa aconteça com seu povo e com seus filhos. Não deixe de se inscrever no canal e acompanhar os próximos vídeos. Um forte abraço e até a próxima.